Meus irmãos e irmãs, neste domingo nós escutamos a parte final do capítulo 6 do Evangelho de São João. Já há alguns domingos nós começamos na nossa liturgia dominical a ouvir este Evangelho, esta parte do Evangelho de São João. Lembramos como começou com o que chamamos de multiplicação dos pães, quando uma multidão que acompanhava Jesus foi alimentada com 5 pães e 2 peixes, depois que o Senhor deu graças e distribuiu, e todos ficaram satisfeitos, e ainda houve sobra. Naquele momento, queriam fazer Jesus rei, mas ele não aceitou, mas se recolheu, saiu para um lugar deserto. Mas a multidão o procurou. E imediatamente nosso Senhor, com muita franqueza, disse: vós estáis me procurando, não porque vistes um sinal, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Procurai o pão que não se perde. E então começou este longo ensinamento sobre o pão da vida, que é Ele mesmo e que agora está presente na Santíssima Eucaristia. É importante lembrarmos este caminho que foi feito, porque senão teria pouco sentido a expressão que nós escutamos na murmuração dos próprios discípulos de Jesus, que disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Se nós não nos lembrássemos de que palavra se referia, então qual o sentido desta murmuração? Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Esta palavra dura se refere ao ensinamento que Jesus fez sobre o pão da vida, sobre a Eucaristia, sobre aquele pão que Jesus mesmo oferece para nos conceder a vida eterna. E por que, meus irmãos e irmãs, os próprios discípulos do Senhor agora dizem: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Poderia nos dar a impressão de que esses discípulos não compreenderam o ensinamento do Senhor. Mas, se observamos bem, provavelmente, esta murmuração aconteceu exatamente porque os discípulos compreenderam o que Jesus tinha dito. Não foi por falta de compreensão, mas foi exatamente porque houve compreensão. Eles compreenderam o significado da Eucaristia, não somente para Jesus, mas para cada discípulo. É que quando Jesus fala da Eucaristia, ele fala da entrega da vida. Assim ele vai usar essas palavras no momento da instituição, durante a última ceia. Este é o meu corpo que vai ser entregue, este é o meu sangue que vai ser derramado. Com a Eucaristia está todo o sentido do serviço, da doação, da entrega do Senhor. O próprio Senhor, nós ouvimos hoje no Evangelho, sabia quem o haveria de entregar. A Eucaristia fala da paixão, da entrega de nosso Senhor na cruz, do seu sacrifício. E os discípulos podiam entender, como acredito que também nós compreendemos isso claramente. Se nós acreditamos que nosso Senhor está presente na Eucaristia e dizemos que fazemos comunhão com Ele, porque quando nós recebemos a hóstia consagrada, nós usamos a palavra comunhão. Ao fazer comunhão com o Senhor e recebê-lo em nós, deveríamos entender com clareza que aquilo que Jesus fez, o que Ele ensinou, o que Ele é para nós, nos compromete. Nós estamos também envolvidos com esta mesma atitude. Nosso Senhor quis deixar isso ainda mais claro, quando naquela quinta-feira santa, durante a última ceia, tendo instituído o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, tomou uma bacia com água e uma jarra com água e com uma toalha e lavou os pés dos discípulos e os enxugou. E disse: como eu fiz, fazei
também vós. Quando nosso Senhor instituiu a Santíssima Eucaristia, disse: fazei isto em memória de mim. E nós fazemos, e repetimos a cada missa esta palavra. Mas repetir o rito é fácil, porque nós aprendemos o rito. Mas nós poderíamos fazê-lo como se fosse algo externo. Mas depois o Senhor lavou os pés dos discípulos e diz: fazei isso em memória de mim. Como eu fiz, fazei também vós. Então, meus irmãos e irmãs, a Santíssima Eucaristia nos compromete. Nós não podemos, pois, receber Jesus Cristo na hóstia consagrada e sermos indiferentes ao que Jesus foi, ao que Jesus ensinou, ao que Jesus fez. Ao recebermos Jesus na Eucaristia, nós temos que viver da Eucaristia. O cristão que recebe a comunhão, ele é eucaristizado, vamos dizer assim. Antes de tudo, porque a sua vida deve ser uma ação de graças ao Senhor. E a sua vida precisa ser sempre a expressão deste sacramento de amor que nós recebemos. Significa renúncia, doação. Significa colocar em prática o que nosso Senhor disse: quem se apega à sua vida vai perder, mas quem fizer pouca conta de sua vida vai conservá-la para a vida eterna. Este é o pão da vida eterna. Esforçai-vos pelo alimento que não se perde. Aqueles discípulos deixaram de seguir o Senhor, como nós ouvimos no Evangelho, porque não queriam seguir o exemplo do Senhor. Se fosse somente receber o pão, como eles receberam, e ficaram satisfeitos, eles topariam, vamos dizer assim, aceitariam segui-lo. Mas quando entenderam que seguir Jesus Cristo significa a mudança de vida, imitá-lo, que nosso Senhor não está apenas procurando seguidores superficiais, mas verdadeiros discípulos que depois serão enviados para transmitir a sua mesma mensagem. Quem compreendeu isso disse: é dura demais esta palavra, é exigente demais. Esta mesma palavra, meus irmãos e irmãs, agora se dirige a nós. Diante do sacrifício de Jesus na cruz, que nós celebramos na Santíssima Eucaristia, na Santa Missa, nós não podemos ficar indiferentes. É por isso que esta parte do Evangelho de hoje é preparada com aquela primeira leitura, quando Josué reúne aquela assembleia de Siquém, depois que o povo já entrou na terra prometida e já estava se acomodando por causa das facilidades que tinha encontrado. Josué reúne o povo para perguntar: a quem quereis servir? E ele mesmo toma a iniciativa de dizer: quanto a mim e minha família, nós serviremos ao Senhor. E vós, a quem quereis servir? Nós hoje estamos reunidos em assembleia. A celebração da missa é a assembleia do povo de Deus. É a igreja reunida para escutar a palavra e para se alimentar de Cristo, o pão da vida. Mas diante desta assembleia, esta pergunta deve ressoar com toda a sua seriedade, com a sinceridade do próprio Deus: a quem quereis servir? Como Jesus Cristo disse aos 12, depois que os discípulos começaram, não poucos, mas o Evangelho diz muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele, por causa da Eucaristia. Jesus se volta para os 12 e pergunta: vós também vos quereis ir embora? Isso para indicar, meus irmãos e irmãs, que o nosso seguimento deve ser um ato livre. Nós não seguimos o Senhor como um ato de obrigação, mas como um ato de amor. Nosso Senhor não nos atraiu pela sua força, pelo seu poder, mas o Senhor nos atraiu pela Eucaristia, que é o sacramento do amor, que aparece assim, como é mesmo, frágil, pequeno,
humilde, para que nós não sejamos simplesmente atraídos pela força, mas sejamos conquistados pelo amor. E é próprio do amor, é da natureza do amor a liberdade. Vós quereis ir? Para dizer que os discípulos não estavam presos a ele, estavam livres, mas nosso Senhor faz um convite para que quem quer segui-lo, confirme sempre a sua fé. E é São Pedro que vai dizer: Senhor, a quem iremos? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Como seremos felizes, meus irmãos e irmãs, se pudermos responder como aquela assembleia de Siquém: nós serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus, recordando as maravilhas que Deus realizou em nossa vida. Como podemos hoje ser felizes, se também nós nos unimos a São Pedro e aqueles discípulos e dizemos: Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Mas essas provocações das leituras de hoje não podem ser respondidas com superficialidade, porque é bom lembrar que nosso Senhor, também na Eucaristia, é como que causa de contradição. De fato, todas as pessoas que abandonam a fé católica, primeiro abandonam a Eucaristia. Não houve na história da fé um só erro de fé, que nós chamamos até de heresia, que em primeiro lugar não tenha atacado a Eucaristia, ou como consequência. Todas as heresias, todos os cismas da igreja sempre atacaram a Eucaristia e abandonaram a Eucaristia. Observem as seitas que se separaram da Igreja Católica. Não tem Eucaristia. Às vezes fazem uma encenação, mas eles não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia. Quem abandona a fé começa ou abandonando logo a Eucaristia, ou, como consequência, abandona a Eucaristia. A Eucaristia é um sinal de contradição, porque é de fato o sacramento da presença de Jesus. Quando o menino Jesus foi apresentado no templo, ele tinha 40 dias de nascido. Tinha um idoso, o velho Simeão, que recebeu o menino Jesus nos braços, abençoou Maria e José, louvou a Deus porque estava vendo a salvação e se voltou para Nossa Senhora e disse assim: este menino vai ser motivo de contradição. Ele vai ser causa de queda e de erguimento para muitos em Israel e ser sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Serão revelados os pensamentos dos corações. Observemos, ele tinha apenas 40 dias de nascido, mas Simeão já entendeu, porque viu nele o Salvador. E Simeão cantou assim: agora, Senhor, deixa o teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a salvação, que é o menino Jesus. E é por isso que ele vai ser causa de contradição, porque ele vai revelar os segredos do coração. Ora, se a Eucaristia, como nós acreditamos, é o sacramento de Jesus, o sacramento da presença de Jesus, e Jesus é sinal de contradição, porque ele revela os segredos do coração, então a Eucaristia também desmascara nossas simulações, nossos fingimentos, nossas dissimulações, nossas hipocrisias, nossa fé superficial. Quem abandona a Eucaristia, meus irmãos e irmãs, abandona a fé. Diante da Eucaristia nós não podemos ficar indiferentes, nós temos que fazer uma escolha. Essa Eucaristia que nos faz conhecer essa palavra viva que é Jesus. Tem uma outra expressão da carta aos Hebreus que diz assim: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto
aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Assim é a palavra de Deus, esta espada afiada de 2 gumes, que penetra os corações. Tudo está nu e descoberto diante delas. Nós ouvimos Jesus dizendo: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que ele seja concedido pelo meu Pai. Ele sabia os que não tinham fé, porque o Senhor conhece os corações. O Senhor sabe, meus irmãos e irmãs, se nós temos fé ou não. Se a nossa fé é fingida, é somente aparência e é superficial. Porque o Senhor, Ele desmascara o que está em nosso coração. Diante dele tudo está nu e descoberto. E nos dias de hoje isso fica muito mais evidente. Houve um tempo em que ser católico também era motivado por uma pressão social externa. Seria até estranho alguém dizer que não era católico. É verdade que tem esse lado negativo das pessoas que abandonaram a fé, mas por outro lado, tem que assim se revela quem é e quem não é. E o modo mais claro de saber quem é católico e quem não é a participação na Santa Missa. Todo aquele que diz que não é católico e não vem para a missa, merece o nome de mentiroso. Não existe católico sem missa. O único católico que não vem à missa e continua católico é aquele que está impedido por idade, ou por enfermidade, ou por trabalho. Este tem o desejo de estar na missa e não vem. Todos os outros que podendo vir e não vêm, são mentirosos se insistem em dizer que são católicos. A marca, a identidade da fé católica é a celebração da Eucaristia. Você pode tatuar o terço no braço, na coxa, na antecoxa. Pode andar com o terço pendurado na mão, no pescoço e na orelha. Se você não vem para a missa, esse monte de terço que você usa para fingir que é católico é simplesmente inútil. Até porque muitas pessoas hoje estão usando o terço como enfeite e não rezam. Passam o dia todinho com o terço pendurado no pescoço, na mão, e alguns até fazem tatuagem, e não rezam. Isso não serve para nada. O terço não é um amuleto. É só para dizer, a marca do cristão não é o terço, ou qualquer outra imagem, ou a roupa que você comprou com o nome fé. A marca do cristão é a Eucaristia. Ou nós celebramos a missa juntos, ou nós não somos católicos. É claro que dizendo assim, todo mundo entende que da Eucaristia nasce o desejo de rezar o terço, de manifestar a fé com símbolos externos e assim por diante. Mas esses símbolos externos, sem a Eucaristia, é só fingimento. E é uma falta de respeito, inclusive com os símbolos da fé. Porque quem os usa sem saber por que está usando, na verdade, isso não é devoção, é falta de respeito. Por isso nós precisamos, antes de ter qualquer expressão exterior, nós precisamos no nosso interior. Lembremos-nos qual é a força da palavra de Deus, essa espada que faz conhecer os intentos do coração. É o que está no nosso coração que o Senhor está vendo, não o que está em nosso exterior. Quando coincide o que está no coração e o que está no exterior, aí é perfeito. Porque o exterior é expressão daquilo que nós trazemos no coração. Nos dias de hoje, meus irmãos e irmãs, nós precisamos de uma fé autêntica. Hoje temos toda a liberdade de não sermos católicos e ninguém vai nos pressionar por causa disso. A não ser, graças a Deus, dentro do próprio ambiente de família. Nós precisamos até dizer que se alguém lhe perguntar por que você é católico e você só tiver como única resposta, embora seja até boa, na verdade, mas se for a única resposta, é porque minha avó era católica, porque minha bisavó era católica, nos dias de hoje essa resposta está muito fraca. Primeiro é bom saber por que é que sua avó era católica. Mas dizer que eu sou católico só porque minha mãe era, porque minha avó era, porque minha bisavó era, e você é por quê? Você tem motivo fora a fé da sua avó? É preciso que você mesmo decida, que você compreenda. E tenha, quem sabe, pelo menos a mesma dedicação, o mesmo entusiasmo de sua avó. Provavelmente aquele, talvez não a avó, mas a bisavó, de alguns que estão aqui, percorriam, essas mulheres e esses homens, percorriam aquilo que nós já nem usamos mais,
porque antigamente se dizia léguas. Algumas pessoas que têm cabelo branco sabem que antigamente, ao invés de dizer metros, quilômetros, dizia léguas. Os nossos avós e bisavós percorriam léguas para participar da missa, com fome, porque não podiam comer antes da missa. Primeiro ia para a missa e depois tomava café. Ninguém tomava café da manhã antes de participar da missa. Nossos avós e nossos bisavós participavam da missa andando léguas. Depois vocês descubram quantos quilômetros tem cada légua. Mas o fato é que se falava de léguas. Alguns de vocês fizeram isso. Alguns de vocês foram conduzidos pelos seus avós e pelos seus pais, caminhos longos, caminhando a pé, na poeira, para chegar à missa, porque não se podia imaginar não participar da missa. É por isso que esses antepassados nos deram a fé. É porque eles acreditavam na Eucaristia. Agora, às vezes, nós estamos a 100 metros, a 200 metros, a 500 metros da casa e dizemos, está longe demais. Andar 1 quilômetro até a igreja, 1000 metros, já está longe demais. Se não tiver quem traga, se não tiver quem leve, se o carro não der para sair, eu não venho. Meus irmãos e irmãs, nós somos católicos mesmo. Nós estamos dispostos a fazer pequenos sacrifícios por aquilo que realmente é central na nossa fé, que é a Eucaristia. A quem quereis servir? Quem ainda pensa que a fé católica é uma fé de comodidade, não compreendeu o ensinamento de Jesus sobre a Eucaristia. A Eucaristia é o sacrifício de Jesus na cruz, renovado em cada missa. E a Eucaristia é doação de vida. A Eucaristia é entrega, é compaixão. E por isso, da Eucaristia, nós temos toda a força para continuarmos a nossa fé, a nossa caminhada. E quem sabe, um dia, as crianças que estão nascendo poderão dizer, eu sou católico porque minha avó foi. Quem vai ser avó no futuro já deveria pensar em deixar filhos e netos acreditando nesta mesma Eucaristia. Se vocês não estão dispostos a percorrer nem 100 metros até a igreja, não pensem que seus netos, seus filhos e netos serão católicos, porque eles não vão encontrar testemunho nenhum, nenhuma força que os convença de que realmente vale a pena vir à missa. E quem pensa que é católico sem vir à missa, está enganado. A não ser pelos motivos que eu já disse, inclusive estes ligados a este tempo de pandemia. É claro que as pessoas têm o desejo de vir à missa e não podem, é tudo diferente. Mas ter a possibilidade e não vir e achar que ainda é católico, nosso Senhor desmascara, porque diante dele está tudo nu e descoberto. E Ele conhece quem tem fé e quem não tem, porque Ele conhece o que pensa cada coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.